Então, bom dia! Estamos aqui na nossa segunda aula de produtividade do ano e, por respeito a quem já chegou, e por questão de coerência, vamos começar neste minuto. Deixa eu só ver o que tem aqui no chat. Espera aí. Ah, do café. Então, a Vivian já está passando café. Mulher do céu, são 6 horas da manhã, não é hora de tomar café. Não estrague o seu ciclo circadiano assim. Também gosto de café, mas eu fico esperando dar o horário. Um horário que faz menos mal, né? Não, menos mal não, porque café é uma coisa saudável, tá, Vivian? Café é saudável, café é bom, café faz bem. O problema é que nós não nascemos para o nosso cortisol, vamos dizer assim, para a nossa esperteza toda acordar tão rápido. O café, ele cabe na vida às 9 da manhã. Antes disso, você está atropelando um processo e tirando do teu próprio organismo a possibilidade de ele despertar. Então, daí você vai criando o quê? Dependência do café e vai ficar cansada antes. Entendeu? O ciclo circadiano, o relógio biológico, vamos dizer assim, ele vira numa bagunça. Aí a gente sente cansaço antes, depois do almoço, inclusive, bastante. Aí acaba tomando mais um cafezinho. Aí vai sentir sono depois. E daí, quando sente sono depois, aí não vai conseguir ter o sono reparador que precisa para acordar no dia seguinte, entendeu? Então, assim, ó, calma. Puxa o carro. Toma seu café hoje que já tá feito, tá cheiroso, tô sentindo aqui, né? Mas hoje, a partir de amanhã, você já se disciplina. Café das 9 até 11. Ou um cafezinho. Isso a gente arruma com calma depois, tá? Vai com calma aí. Bom dia, dona Valesca. A Valesca também sei que não está passando café. Ela também sabe, ó, que depois para o marido ir trabalhar. Então, vamos lá, produtividade. Quando eu consegui ensinar o meu marido essa parada do café, nós tivemos que lidar com uma transição de costume, vamos dizer assim. Gente, isso é conteúdo já, tá? Nosso café é ferramenta de produtividade. Então, o que que acontece? Meu marido também acorda cedo, vai sair para trabalhar. Inclusive, eu às vezes saio junto, porque é o horário das crianças irem para a escola. E não tem como você voltar para fazer o café depois, né? E o café, depois que ele vai para a garrafa térmica, ele tem intacto, as suas propriedades, elas ficam intactas 15 minutos. Depois disso, ele já começa um processo de oxidação e de aumento da cafeína. Então, assim, a nossa primeira realidade era acordar e tomar o café, né? Tomar água, coisa que faz anos que eu faço, e daí tomar o café, para não agredir o estômago. É, isso. Aí, o que que começou a acontecer? Não, peraí. Agora que nós sabemos que o café não pode ser tomado tão cedo, que a gente precisa regular o sono, melhorar o sono e tal, como é que a gente vai fazer, né? Café na garrafa térmica. Então, o que que aconteceu? Por saber que ele não fica mais tão saudável quanto ele é, a gente acabou reduzindo o café. Porque já que ele precisa que seja feito, seja colocado na garrafa térmica para ele levar, para tomar no horário que não vai esculhambar com o ciclo circadiano, então ele passa lá 2 horas, 3 horas na garrafinha térmica, mas é uma quantidade reduzida de café e é um dia sim, 2 dias não, um dia sim, um dia não, para proteger o estômago, entendeu? Porque aquele café, o que que acontece? Ele vai ficando cozido ali dentro da garrafa térmica. Já pensaram nisso? A garrafa térmica, ela conserva o calor. O que que acontece quando você pega lá uma frigideira, tá lá no fogo bem baixo, né? Para continuar quente ali, bem baixo mesmo. Para continuar quente, tampa ela. O que tiver ali vai cozinhar, não vai? Principalmente tendo líquido dentro.
que o café é líquido, né? Ai, gente, eu amo chimarrão. Então, vamos lá. Vamos continuar. Gente, chimarrão, chá preto, chá verde, café, chocolate, que mais? Eu acho que são essas coisas aí. Isso são ferramentas de produtividade. Vocês não têm ideia de como realmente são substâncias estimulantes e realmente nos ajudam a aumentar o gás, a concentração, o foco. Nossa, ajudam inclusive na circulação, ajudam na retenção de líquido. Todas essas bebidas com cafeína, elas são muito benéficas. Só que a gente deu um tiro no pé, porque a gente se acostumou a usar a cafeína todos os dias. E aí o nosso corpo, o ser humano maravilhoso, ele tem uma capacidade de se adaptar maior que qualquer outro ser vivo na face da Terra, certo? Já vou ler, Cidinha, já vou ler. E aí, então, o que que acontece? A gente está adaptada, e quando a gente está adaptada, a gente perde o efeito daquilo. E sobra só o efeito colateral, que é a agressão no estômago, né? Por quê? Porque o corpo não se adapta em relação a agressões. Quer ver? Por exemplo, a pessoa que está com problema de absorção no intestino e acaba escapando uma proteína para a corrente sanguínea. Né, pela membrana do intestino, mais fácil assim. Os anticorpos vão lá atacar essa proteína. Afinal de contas, tem corpo estranho no sangue. Quando cessa a questão da proteína, os anticorpos ainda acham, pelo tempo que eles ficaram protegendo o sangue, que eles precisam destruir aquela proteína similar. Aonde que ele vai? Na tireoide. Então, os anticorpos vão lá tentar destruir a tireoide também, e aí nascem as doenças autoimunes. Então, sim, começa no intestino. O corpo se adapta com isso? Não, você tem que fazer depois um tratamento de choque metabólico, de normalização do intestino, recuperar toda a membrana do intestino, para que não saia mais nada ali e os anticorpos digam: inimigo resolvido. Não preciso mais estar, né, numa superpopulação de anticorpos e atacar todas as membranas similares a essa proteína. Bom, isso eu falei para vocês entenderem a adaptação. E como que o corpo se adapta à cafeína? Ele normaliza, ele é como se fosse, como é que eu posso explicar isso de uma forma bem didática? Vocês se lembram que nós fizemos um desafio ano passado de banho gelado? Teve várias de vocês que encararam o banho gelado. Eu fiquei surpresa porque o povo foi firme. Mais de uma semana, inclusive. Eu tive até que dizer, ô, deu. Por quê? Porque senão o corpo se adapta também ao banho gelado. Então, o que que acontece? Eu entro no chuveiro, vamos falar lá do início. Eu entro no chuveiro gelado, dá aquele choque assim, e imediatamente o meu corpo, de dentro para fora, ele vai buscar gerar calor para me deixar numa temperatura saudável. E este movimento do meu corpo gerar calor faz com que a minha produtividade, o meu foco, a minha esperteza aumente, porque eu fico mais ligada. Porém, eu não fico ligada com o cortisol, porque é um estresse que eu me submeti voluntariamente e o cérebro entendeu isso. Então ele começa a entender assim: opa, se essa louca se coloca em situações de risco e perigo de propósito, é bom eu entender que eu vou ter que enfrentar isso, que eu vou ter que me adaptar e que eu vou ter que aprender a lidar com situações de estresse. É para isso que serve o banho gelado. Não é só para acordar, certo? Porque o corpo se adapta. Se o corpo se adapta tão bem a todas essas situações, o que que ele faz com o café?
Fala, opa, se essa louca quer que eu suba o cortisol mais cedo, eu vou fazer isso, né? Afinal de contas, eu estou um instrumento. Então a gente começa a tomar café cedo, tomar café cedo, tomar café cedo, e o corpo entende, o cérebro entende que então a gente precisa que esse cortisol suba cedo. E aí desregula todo o ciclo, porque se a coisa começa antes, ela termina antes, né? E aí o corpo começa assim, poxa, aí já passa bastante tempo, aí o cérebro já pensa assim, poxa, ela já tem o café para o que ela quer, eu não preciso mais produzir cortisol. E aí, quando você precisa do cortisol, ele não sobe. E aí você tem fadiga, aí você dá aquela queda de produtividade ferrenha, aí você tem aquela sensação que se você não tomar café, você não consegue fazer as coisas. Esse é o movimento de dependência. Aí você vai aumentar a quantidade do café. Vocês estão vendo esse ciclo, como ele é similar a ciclo de drogas? Café é uma droga? Não, mas é uma substância que cria dependência tanto quanto. Quem mais? Açúcar e todos os amiguinhos dele, tudo aquilo que cria, que vira açúcar rápido no corpo, pão, todas as farinhas, açúcar, gente, todos os açúcares, mel, caldo de cana, né, Cidinha? Caldo de cana vira açúcar, é açúcar puro, né? Assim, então tudo isso faz com que a nossa insulina suba, o cérebro, o organismo acostuma com esses picos de insulina e a gente começa a ter resistência à insulina. É por causa disso esse termo. Você passa a ter resistência àquilo que você está provocando demais. E aí acontece o quê? Gordura, principalmente na região abdominal, começa a engordar, 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 porque já tem resistência à insulina, certo? Então, essa questão de adaptação do corpo tem tudo a ver com o motivo da gente não tomar café cedinho. Gente, isso aqui não estava nos meus planos, mas que bom que nós estamos falando disso. Então, assim, se possível, claro, eu sei que sozinha, sem um grupo, a gente tira o café de cedinho, mas é difícil manter. A gente abre muitas exceções quando a gente faz as coisas sozinhas. Infelizmente, a gente tem essa tendência, né? Então, assim, ó, a Cidinha, a Valesca estão no afinar, elas estão fazendo em grupo e tá, né? Já tem o quê? 15 dias? Mais? Já tem 18 dias? Vocês estão com café das 9 às 11? Já deu uma adaptada. Espera só a gente passar pela fase do tirar o café para realmente detoxificar. Vocês vão contar depois, eu faço questão que vocês contem, como foi quando vocês voltaram para o café. Então, nós temos um longo processo ainda, tá? Ah, você começou dia 12, né, Cidinha? Não foi dia 2. Então, peraí, gente, está acabando a pilha do meu mouse e ele não vai onde eu quero que ele vá e eu quero abrir o chat. Peraí. Imagina, Vivian, faço questão, tudo que aparece assim é conteúdo, certo? Então, ó, para vocês recapitularem, resumo de tudo. Depois que a gente se adapta ao café, é preciso detoxificar de toda a cafeína para recuperar a capacidade de ter resultados com essa cafeína. E os resultados da cafeína são maravilhosos. O resultado da cafeína, acompanhado de outras propriedades, outras substâncias da tianina, L-tianina, eles são maravilhosos. Aonde tem isso? No chá verde. Então, assim, a cafeína, ela age diferente conforme o que é oferecido junto, né? Então, a gente precisa detoxificar para depois conseguir, na vivência, testar. Tipo assim, poxa, eu tô X dias sem nada de cafeína. Já estou detoxificada. Porque, ó, a cafeína é uma coisa boa, é rápido, tá? Não precisa de 6 meses de desintoxicação nem de clínica.
A gente consegue desintoxicar bem mais rápido. Aí desintoxicou do café, detoxificou do café, quando voltar a ter cafeína, vocês não voltam mais, nunca mais, todo dia e em quantidades absurdas. Ele volta como ferramenta e como momento de prazer. Então, daí, veja, olha só, você reduziu o café horrores a essa altura do campeonato. Você já vai poder pegar aquele mesmo valor que você destinava para comprar café para tomar todo dia, para comprar um café melhor para tomar menos dias. Você já vai poder considerar que vale a pena fazer um ritual para fazer um café. Por que passar ele ali, largar de qualquer jeito? Se dá para fazer, se dá para moer o grão na hora e fazer na prensa francesa. Gente, isso é maravilhoso. Só o cheiro do café você já se empiriquita toda de manhã, às 9, né? Lógico. Então, isso vou ensinar para vocês depois, beleza? Vivian, toma o seu café hoje, não tem problema nenhum. Ah, e básico, né, gente? Acordou, água, não vai jogar o café direto no estômago, nem que seja às 9 da manhã, certo? Café em jejum pode? Pode, mas depois da água. Antes disso, não. Vamos lá. Semana passada falamos de rabo, falamos de pendências e hoje nós vamos falar de planejamento e de como começar a liquidar essas pendências. O pulo do gato não é fazer um super intensivo de pendências. Ninguém aqui precisa pegar, fazer uma lista de pendências e dizer agora eu vou pausar a minha vida e vou resolver todas as minhas pendências. Não, isso, primeiro, não vai dar certo, vai causar frustração, e segundo, vai gerar outras pendências do presente que você devia estar vivendo agora. Então, você precisa ter estratégia. Então, cadê a minha lista? Vocês acham que a minha lista de pendência é pequena? É nada. Espera aí. Vamos achá-la aqui no meio dos meus cadernos. Ah, eu derrubei tudo. Espera aí, gente. Aguenta aí. É que tem só uns 6 cadernos aqui, sabe? Mais estojo. Vocês não ouvem os barulhos? Barulho de coisa caindo, assim? Eu derrubei meu estojo inteiro. Pronto, depois eu arrumo o bicho. Então, ó, eu tenho uma lista de pendências. Tá vendo? Não são poucas. Não são poucas. Hoje ela se resume a uma página. Eu já fico bem feliz. E há linhas puladas, assim. Então, eu pego folhinha quadriculada, escrevo a pendência, e coloco, eu faço uma coluna aqui, é que não está riscado, tá? Mas eu coloco até e a data, e um quadradinho para eu ticar depois. Essa que eu fiz ontem. Hoje eu preciso ver se eu terminei ela. Pô, como assim você fez ontem? Você não tinha lista de pendências? Sim, eu atualizo toda semana, né, queridas? Como eu sabia que hoje a gente ia ter aula, tenho mais uma aula depois que a gente tem a mentoria. Tem um dia longo hoje. Eu comecei a adiantar minha lista de pendências ontem e hoje, naquele espaço de tempo que eu vou usar para avaliar a minha semana, eu reviso a minha lista de pendências. Sempre vou escrever o que eu preciso fazer, a data em que eu vou resolver isso. E o ideal, o melhor dos mundos, se você ainda não tem o costume de fazer isso semanalmente, é você fazer uma lista que você não rasgue como eu faço toda semana, mas que você alimente toda semana e fique vendo os teus checks. Entenderam isso? Você escreveu a pendência, escreve ali, aí você vai pôr 2 datas. De quando a quando você vai resolver aquilo. Porque se você, que não está acostumada à questão da produtividade semanal, começa colocando só o prazo final, eu vou contar para vocês um segredo. Isso aqui que vocês vão fazer, vocês vão deixar para o último dia.
Então, eu tenho que, por exemplo, pegar o registro histórico de vacina da minha filha, da Maria Fernanda. Eu tenho até dia 29 para fazer isso. Na minha lista de pendências, está escrito que é até dia 29. Só que eu já sou macaca velha aqui. Não era assim. O que eu tinha escrito até dia 29, eu ia deixar para fazer dia 29. Por isso é importante eu ter a minha lista de pendências e a minha agenda. Por isso que na lista de pendências eu coloco, isso eu tenho que resolver entre dia tal, por exemplo, sei lá, dia 22, que é segunda, entre 22 e 29. Isso na minha lista de pendências. Isso eu faço quando? De sexta para sábado ou sábado. Sábado, nós temos ajuda do ritmo cósmico para olhar para a semana, avaliá-la e ver o que falta fazer, o que, que eu não fiz direito e preciso refazer, e anotar o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar também é pendência, certo? Se eu tenho lá, poxa vida, essa semana dei uma aula de produtividade muito lá que meia boca. Eu preciso anotar que eu preciso melhorar a aula da semana que vem. Isso é pendência. Acho que eu não dei uma aula meia boca, gente, mas é um exemplo, tá? Mas vamos lá. Preciso dar uns exemplos que vocês entendam, tá? E aí vem a outra ferramenta, e a gente entra em planejamento. Não adianta, apesar de ser bonitinha a lista de pendências, sim. Vocês viram que eu adoro material de papelaria, né, gente? Tenho um problema sério. Por mais que ela seja bonitinha, e que daí vai ter os checks, eu preciso da outra ferramenta. Qual é a outra ferramenta? A Agenda 2024. Agenda permanente vai ajudar? Mais ou menos. Você já tem que ter uma cancha para usar agenda permanente. Por quê? Porque agenda não é planner. Agenda não é lista de tarefas. Agenda não é morning pages. Agenda é programação. Então, eu preciso ter uma ferramenta que eu abra. E se eu tiver a pendência aqui, que eu tenho que ir no gastro fazer uma consulta, o check-up esse ano vai ser quando? Vai ser em outubro. Está na minha lista de pendências que eu tenho que agendar com antecedência, porque a mulher lá tem uma fila quilométrica se for fazer pelo convênio. Acontece isso com vocês ou é só comigo? Vocês pagam tudo no particular, só eu que faço convênio? Né? Então, assim, vou marcar meu oculista. Bom dia, Rosângela. Vou marcar meu oculista. Sei que ele precisa ter 6 meses de antecedência. Já está na minha lista de pendência. Por quê? Porque ano passado eu já liguei, já dei com os burros na água e fiquei com a consulta super para frente, porque não tinha horário. Então, já foi para minha lista. Vou colocar na agenda a data que eu vou ligar para ele. Quando eu ligar para ele, vai gerar uma nova informação. A sua consulta está agendada para novembro de 2024. Se eu não tenho um bichinho desse aqui, ou Google Agenda, e eu não vou lá para a semana de outubro de 2024, outubro de 2024, e anoto lá, 14 de outubro, consulta do oculista. Eu entro pelo cano, porque se eu anotar na lista, eu não vou me livrar desse papel nunca mais. Agora, mais uma coisa para vocês entenderem. Adianta eu colocar na minha agenda no dia 14, sim, hoje tem consulta, sendo que eu sou uma pessoa que preciso me programar? Não, eu preciso colocar no domingo anterior. Então, assim, ó, essa minha agenda aqui, por um equívoco, começa na segunda-feira. Então, se eu coloco lá, consulta, oculista, horário tal. Se eu não volto e não coloco aqui do lado, ou no domingo, programar
ida ao oculista, eu vou chegar aqui e eu vou ter que me virar nos 30. Ai, meu Deus, era verdade, tinha oculista. Eu não pensei que eu não vou poder levar as crianças na escola. Ai, eu não vi que eu não podia marcar reunião. Ah, vocês entenderam? Não adianta eu ter só o compromisso marcado. Eu preciso ter um lugar. Essa agenda eu comprei por causa disso, porque ela tem a semana e aqui do lado ela tem uma folha. Essa folha eu coloco que eu tenho que programar para frente, tá? Na verdade, as minhas agendas que não têm isso, todas elas têm folhas anexas. Né? Então, eu escrevo o que eu tenho que programar para frente, porque ao longo da minha semana, eu vou sabendo o que eu tenho que programar para a semana seguinte, para que eu possa sentar no domingo e dizer: muito bem, o que eu tenho semana que vem para fazer? Eu tenho oculista, eu tenho reunião, eu tenho que levar as crianças para a escola, agora eu vou me planejar, tá? Então, por que, pessoal que perguntou, por que nós mudamos nossa reunião para o sábado de manhã? Não sei se permanecerá assim. Bom dia, Vanessa. Não sei se permanecerá no sábado de manhã, mas qual foi a intenção disso? Falar com vocês no sábado, que é o dia de olhar para a semana que passou e avaliar. Se prestou, se não prestou, quanto prestou, o que faltou, o que sobrou, e fazer a lista de pendências. A querida lista de pendências. Pendências que são colocadas na lista com data de início de resolução e fim de resolução, que são ticadas, não criar rabo. Certo? Você emagrece o rabo. Se emagrece o rabo, você tira o peso. Se você tira o peso, sua vontade de procrastinar é muito menor. Se você tira o peso e você vê que você foi capaz de fazer, a tua vontade de fazer outras coisas é infinitamente menor. Certo? Vamos, dúvidas. Não venham dizendo que eu expliquei bem demais, vocês entenderam tudo, porque eu falei até de café, falei de intestino, falei de um monte de coisa, certo? Eu fiz uma salada russa aqui. A minha dúvida é, todas essas aulas vão ser gravadas, né? Porque eu consigo chegar depois, que eu tenho um grupo de leitura Ah, diário. qual sua dúvida? Eu não entendi que cortou, pipocou o teu. Se vão ficar todas gravadas, que nem era o ano passado, Não, não foi vão. gravado. Então, ano passado, o que que eu fazia? Teve uma época, foram 14 aulas. Teve uma época que a gente tinha aula, eu deixava gravado uma semana até a outra. Funcionava bem? Mais ou menos. Eu percebia que, por ser um grupo de produtividade, eu não podia gerar aquela situação da pessoa procrastinar e deixar para assistir no sábado de noite. Entendeu? Tinha gente assim, tem aula gravada para assistir? Tem. Está disponível desde quando? Era desde domingo de manhã. A pessoa ficava domingo, segunda, terça, quarta. Não, amanhã eu assisto, amanhã eu assisto, amanhã eu assisto. Me mandavam mensagem dizendo: Nossa, Ferina, não assisti aula, amanhã eu assisto. E criando Eu esse entendo, acaba vício. ficando uma obesidade ali cerebral. Mas é só porque eu não consigo mais participar, porque mudou o horário, né? Entendi. Então, assim, ó, a gente está pensando, eu recebi ali no grupo várias sugestões de mudança de horário. Porém, eu sei que as sugestões foram dadas pela possibilidade das pessoas, né? Tipo assim, eu posso tal dia. Só que eu também percebi que pouca gente está priorizando a produtividade. Então, eu vou ter que avaliar assim, ó, porque assim, é uma aula gratuita? É, mas é conteúdo que eu poderia cobrar facilmente, né? Então, assim, eu preciso realmente sentar com a Eunice, com a minha sócia, e avaliar se a gente continua fazendo aula gratuita num dia, se esse dia é um dia que contribui com a produtividade de vocês, um dia e horário, ou se é um dia aleatório, porque eu fazer uma reunião de produtividade num dia à noite
eu vou estar sendo extremamente incoerente. Entende? Primeiro que eu estou estimulando, lógico, eu faço lives à noite, faço mentorias à noite, tiro da minha família a minha presença nesses momentos, tiro, mas aí eu estou sendo profissional, é o meu horário de trabalho. Eu não sei até que ponto eu devo fazer isso num trabalho voluntário. Eu também tenho que pensar no quanto isso respinga, né, na vida como um todo. Então a gente tem que avaliar tudo isso. E claro, passou pela minha cabeça, como eu gosto muito de fazer isso, fazer 2 vezes, né? Passou pela minha cabeça fazer 2 aulas na semana, mas aí vai piorar. Por quê? Porque o fato de vocês estarem ao vivo é muito mais produtivo, né? Então, assim, precisa realmente ver e fazer escolhas. Eu acho que é uma questão de prioridade, né? Então, por exemplo, a pessoa, mas eu tenho uma outra mentoria. Então, tem a outra mentoria e tem aqui, tem que escolher, entende? É, enfim, os horários. O horário de 6h15, ele está às 6h15 por conta do verão. À medida que nós passarmos para o outono, ele vai pular para 7 horas, tá? Então, se mantivermos no sábado, quando mudar ali, dia 23 de março, ele vai mudar para 7 horas, porque a gente se adapta à questão de luminosidade ciclo circadiano. A gente não força esse acordar tão cedo. Assim como no inverno vai passar para mais tarde, assim como na primavera ele volta para as 7, assim como no verão ele vai cair de novo de horário. E a gente vai fazendo os ajustes. Agora, se vai ficar gravado ou não, eu estou com vontade de deixar gravado durante uma semana de novo. Ah, mas é aquela questão que o pessoal procrastina. Pois é. Pensei nisso, e a minha opinião, por enquanto, e eu mudo de opinião, é que nós estamos entre adultos, né? E se eu disponibilizar a gravação e a pessoa procrastinar, sinto muito. A intenção não era essa, a intenção não é deixar para procrastinar. Deixar acumuladas gravações eu não vou de jeito nenhum. Deixar por 24 horas, de É repente. uma possibilidade, a gente tem que avaliar, assim. Mas eu acho também, assim, 24 horas, eu acho, num final de semana, eu acho pouco, sabe? Eu prefiro que a pessoa não assista e esteja com a família. Sabe aquela coisa de ser coerente com os princípios? Assim, a pessoa entrou lá, vamos lá, no GPS. Ela entrou para melhorar o relacionamento. Aí ela passa o dia inteiro assistindo aula, rodando protocolo, fazendo reunião e larga o marido e a família lá. Você entende? Então, assim, eu prefiro que a pessoa não assista do que ela deixe as suas tarefas por fazer. Ai, não deu tempo de fazer porque eu tinha aula para assistir. Nossa, tem vários casos, sabe, da pessoa dizer assim: não, eu estou aqui por causa da produtividade, mas essa semana não fiz nada, sabe por quê? Porque eu maratonei aquelas 4 aulas que vocês liberaram. Gente, eu fiquei para morrer. Sabe aquela coisa assim? Eu dei tiro no pé da pessoa. Sim, é assim, eu propiciei o ambiente para que ela se auto-sabotasse. E assim, quero contribuir com isso? Não. Ai, que abraço gostoso, Vivian. Bom dia. Então, assim, eu quero evitar isso, mas prometo para você, e você eu sei que está aqui sempre. Então, eu costumo priorizar a opinião de quem tá sempre aqui. Então, relaxa aí, que a gente vai dar um jeito, tá? É, fica tranquilo, tá bom? Vamos ver. Que mais, gente? Vamos lá. Pendências. Pendências. É, eu vi, Dicas. Tá é, baixinho, Cidinha? que Não. eu estou de fone aqui. Situações que se repetem, né, na parte da produtividade. Quando volta, assim, por mais que você crie novos recursos, novas formas de programar, né, muda muita coisa, mas situações parece que voltam no automático, né?
como que pode ser Preciso de feito. mais informação. Como assim? É porque eu preciso entender se a tua dúvida é sobre padrão de comportamento ou sobre imprevisto. São respostas diferentes, entendeu? Então, não, é padrão que é uma situação que se repete sempre, mesmo mudando hábitos, mesmo mudando, se planejando, né? No meu caso, é com entrega, né? É o quê? Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Entrega, Entrega. Tá. entrega. Por exemplo, no meu serviço, na parte de produção, sempre tem situações que causam o cliente chegar e não estar pronto, né? Assim, Atraso na entrega de produto, isso? Deixa eu pôr o tem, fone, porque eu preciso aumentar você para te ouvir direito. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Eu derrubei ele, tomara que ele esteja inteiro. Ele estava em cima do meu estojo. Vocês me ouvem? então, no caso, sem necessidade, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa para entregar e começam a acontecer situações que parece que apaga da mente, né? Aí meu cliente chega, que ele não precisava estar ali para fazer ainda, né? Mas eu falo, como que eu esqueci? Como que passou? Mesmo eu colocando, eu já fiz várias estratégias, mas se repete muito, né? Eu acabo gastando com o motoboy para levar e as soluções eu já tenho do core, né? Isso há muitos anos. As soluções eu já tenho, mas o que tá me trazendo com tudo isso, setor de produtividade que mudou do avesso a vida, né? É uma situação que continua se repetindo sem necessidade, né? E aí eu não sei, parece que o cérebro trabalha para que aquilo não mude. Ah, Porque não a situação parece, é exatamente assim. então está Então me a gente vai implantar uma estratégia de enganar o cérebro. porque está me incomodando muito, né? Como Vou você te chega contar uma metáfora. Vou usar uma metáfora para te contar uma história. Foi isso que eu quis dizer. Ao contrário, vou te contar uma história para usar de metáfora, certo? Então, assim, meu sogro é uma pessoa que tem seus 60 e poucos anos, mas ele tem um histórico de chegar atrasado. Isso já virou piada, isso já virou, como é que eu posso dizer? Já virou hábito, todo mundo já sabe, e todo mundo já sabe que se a minha sogra atrasou foi porque ele atrasou, e assim, todo mundo já sabe que eu atraso mesmo, por que que eu vou deixar de atrasar? As pessoas já se adaptaram ao meu atraso, por que que eu vou deixar de atrasar? Ok. Então agora você imagina que o meu sogro é o cérebro. E nós temos que enganá-lo, porque afinal de contas tem um compromisso importante. Se ele chegar atrasado, ferrou. assim, A gente marca o compromisso com uma hora antes. Funciona. então no meu Porque ele caso, chega na hora. No teu caso, você, como produção de produto, tá? sim, Nunca na vida, o prazo de entrega, nunca, nunca. Gente, eu já qualquer uma de vocês que tenha comércio, nunca. O prazo que você promete, não só comércio, serviço também. Você nunca promete para o cliente o teu prazo de entrega real. Nunca na vida. Então, isso realmente está me incomodando, porque eu já aumentei prazo, está tudo, na produção está tudo ok. Não, você Eu não só tem que aumentar prazo, você não está entendendo. Você, eu faço uma venda, tá? Eu faço uma venda e eu digo, o cliente pergunta: em quanto tempo você me entrega isso aqui? Eu digo para ele: em uma semana. Eu só digo para ele que eu entrego uma semana se para o pessoal da minha produção eles sabem que eles têm 3 dias para entregar. então, deixa eu te dar um exemplo para você entender o que ocorre. Por exemplo, um motociclista eu trouxe para costurar um pequeno bordado numa peça. Aquilo, para mim, é feito em 5 minutos, pelo menos. Uhum, Eu peguei aquele colete, coloquei lá no cantinho e falei para ele, olha, pode ser para amanhã? Pode. Eu fiz o dia inteiro para fazer. Né? Aí, o que acontece? Até o final do dia, eu acabo não fazendo da mesma forma. uhum. Entendeu? Ele chegou no dia seguinte, eu não estava na loja. Aí eu peguei e falei para ele assim, nossa, eu esqueci. Fui sincera, sabe? Eu começava a ser sincera para ver se ele. Aí, porque antes eu tinha arrumado desculpas, né?
Aí eu falei para ele, olha, eu esqueci. Ele, não, tudo bem. Eu falei, você me aguarde? Eu não posso esperar, mas eu volto daqui, por exemplo, 1 hora. Então, tá bom. Aí eu pego aquela peça, seguro nas mãos, essa semana que eu fiz. Para não, sabe? Aí ele saiu. Chegou outro cliente, eu fui atender. Mas aí quando passou, ele demorou umas 3 horas para voltar. Ele voltou e não tinha feito. Parece que aquilo apagou do meu cérebro. Sim, apaga, porque você está com a mente de procrastinar. Então, aí tem cliente que chega, a hora que ele chega, os mais antigos, né, que já estão acostumados com isso, eles falam para mim, se não é seu dia tal, eu vou ver o dia tal. Mas dia tal ele vem também então. Só o Parece que fato quando dele falar, é que só o fato de ele falar, o teu cérebro já joga, não, eu sei que o cliente vem depois. Então, aí parece que os outros que entraram depois saíram, mas aquele cliente já chegou dessa forma, com esse perfil, sabe? Parece que ele já me intimou Sim, o que acontece? Você não é o cliente. Você está queimando o teu mercado e criando uma identidade de alguém que não cumpre prazo. Isso é muito sério no comércio. a minha Isso é entrevista. muito sério, isso é péssimo, certo? Então, ou você adota um regime, vamos dizer assim, de produção, de que tem que estar nesta prateleira pronto, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é organização, tá? Seria o E caso desse planejamento que a gente faz na vida, começar a ser diferente, e não é aí o por isso, planejamento da vida, não. O fluxo de produtividade numa empresa é completamente diferente. Para isso existem, antigamente, no papel, existia a ordem de serviço. eu tenho. Entrou o pedido, ordem de serviço. Entrou a ordem de serviço, todo final do dia aquilo já tem que ter sido encaminhado. E aquilo tem prazo. E tem que haver meta de produtividade, tem que haver, não é punição, mas eu vou usar essa palavra que agora eu não lembro. Quando não cumpre aquilo, você entende? Agora, Sim. quando é você a questão, é falta de planejamento estratégico. Você falou uma palavra que, para mim, é a causa do problema. Eu pego o que o cliente trouxe, eu coloco ali no cantinho. Ferrou. Em casa, tudo que eu pego e coloco no cantinho, pessoas, vocês, colocou no cantinho, saiu da vista, até que a sua mente não seja mais uma mente desfocada, procrastinadora, colocou no cantinho, tá fora do que eu tenho que fazer. Então, a primeira armadilha é essa, colocar no cantinho, não pode É, colocar no cantinho. eu faço ordem de serviço, mas eu acabo colocando no cantinho. Entendeu? Então, Não, não. assim, por que, pessoal do destralhar? Por que que a primeira tarefa do destralhar é a questão de arranjar caixas, nominar caixas e tudo? Porque se eu pegar isso aqui eu tenho que jogar fora, vou colocar onde? Eu vou colocar ali no cantinho, depois eu jogo, vai ficar. Mas eu entendi. Então, o meu cérebro já trabalha para que essas tendências aconteçam. Porque, assim, eu sou, como você disse, eu sou a doida da organização. Então, o meu serviço, ele é feito o saquinho tem o logo gravado, tem um bolsinho transparente que vai à ordem de serviço. Ele fica numa prateleira com um ganchinho, cada saquinho, por data. Cada data eu separo com uma fita, né, verde, verde água, eu separo cada sacolinha, então eu sei onde começa a tarefa de um dia, né, o serviço de um dia, onde ele acaba. Mas agora você me falando isso, esses que não precisavam atrasar, eu acabo separando em um local específico. No cantinho. É porque o que que é? É o mecanismo de priorização. É só um servicinho, bota no cantinho, ferrou. Mas isso aí, o cérebro trabalha para que a situação se repita. Não, você programou teu cérebro para isso. Se você não programar teu cérebro para agir diferente, ele vai continuar te puxando para isso. É igual, só que o nosso padrão mental de comportamento, ele é um vício assim como o café. O cérebro está viciado nesse padrão de comportamento. E aí está me incomodando muito, que é o E padrão sempre. só tem um jeito. Passo número 1, foco. Passo número 2, presença.
Chegou, a gente teve essa conversa agora, segunda-feira vai chegar o cliente lá e vai te entregar um servicinho. Você vai pegar o negócio dele e já vai pôr no cantinho, você não vai nem pensar. Se você não estiver presente, você vai repetir o gatilho da procrastinação, que é pegar o negócio e botar no cantinho. Se você estiver, você pegou, você vai pôr no cantinho, opa, você para. Agora tem um lugar para pôr isso e todo final de dia eu tenho que dar conta, por exemplo. Você entendeu? Então você já entendeu o gatilho e você já entendeu o que você faz. Agora você precisa mudar a operação. Até que isso se repita, a ponto de você pegar o negócio e já automaticamente colocar na caixa certa, em vez de colocar no cantinho, você ainda está no padrão anterior. E mais, mesmo depois que estiver no automático, quando você estiver cansada, o cérebro vai para o padrão que ele viveu mais. Então, naquele dia, você vai ter que fazer mais esforço para não pegar e pôr no cantinho. Gente, vocês entenderam que isso é uma grande metáfora para a vida de vocês, né? A gente pega as coisas e põe no cantinho. A gente pega a dieta e põe no cantinho. Porque a gente deixa para ir no mercado ver comprar os negócios da dieta amanhã. Só que amanhã não existe, porque quando amanhã chegar já é hoje. E se você não se planejou, o que você faz do teu hoje, o que você faz do teu agora, não é aquilo que você queria fazer. Certo? Obrigada, Fê. De Em nada. especial, eu quero te agradecer, porque ontem eu saí da empresa às 13 horas, É. pela primeira vez na vida, para viajar, e a empresa continuou funcionando. Conseguiu sair no horário para viajar que você queria? 13 horas. Muito bom. E a empresa ficou funcionando, a funcionária fechou, e tem tudo isso que eu devo para você, Eunice. Mulher, você está na praia, né? E está aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E aí, com isso mudou, porque a minha funcionária foi me passando, estava pronta, eu fui visando os clientes, o dinheiro foi caindo na conta, e ela entregando lá, e deu tudo certo pela primeira Você vai vez. ver que tem dias. Ó, gente, o pessoal que tem empreendedoras aí, empreendedores. Quando a empresa é muito dependente de nós, mamães, isso também funciona, tá? Quando a empresa, e a nossa família é uma empresa, é muito dependente de nós, a gente fica refém daquilo, a gente não pode se ausentar, a gente não pode tirar férias, a gente não pode ficar doente, a gente não pode coisa nenhuma. Porque se a gente sai dali, o troço não funciona. Se vocês pretendem um dia poder sair, tirar férias, tirar uma folga, descansar, se vocês sabem que um dia vocês podem pegar uma gripe e vai ser melhor ficar em casa do que ir trabalhar, vocês precisam treinar as pessoas a funcionarem bem na sua ausência. Então, por exemplo, Cidinha queria ir para a praia, ela conseguiu, beleza. Vamos supor que a gente tivesse tido essa conversa um mês atrás. Eu teria dito para ela assim, Cidinha, escolhe 1 ou 2 dias na semana para você não ir trabalhar. Para você adquirir segurança de como aquele sistema funciona na sua ausência. Ah, mas daí eu vou prejudicar a empresa. Não. Você vai estar observando como eles funcionam. Se acontecer algum incêndio, você não está em viagem, você está em casa, você está perto, você vai lá e apaga, certo? Com criança, a gente faz assim. Como é que a gente descobre se a criança pode ficar sozinha em casa? A gente deixa ela 1 hora sozinha em casa. Sem ser no dia que eu preciso ir no médico. Sabe, existe um erro muito grave, e muitos acidentes domésticos acontecem por isso. Que é assim, ai, minha filha nunca ficou sozinha em casa, mas aquele dia tal eu preciso ir no médico e ela não pode ir junto. Então, bom, então tá. Então, naquele dia ela vai ficar sozinha. E você vai preparando a criança, ó, tal dia a mamãe vai sair, tal dia, né? Ó, daqui. E daí você chega e o dia que a primeira vez que ela vai ficar sozinha, você vai estar dentro do consultório médico, não consegue atender o celular, porque provavelmente lá não tem sinal, e você não sabe o que está acontecendo. Isso cria ansiedade em você e aumenta o risco daquele sistema não funcionar na sua ausência. Então, se eu sei que eu vou ter que ficar num determinado dia
1 hora, uma tarde, um dia fora de casa, eu preciso treinar esta criança, esta empresa, este sistema antes. Então, filha, a mamãe vai caminhar aqui no condomínio. Você fica 1 hora sozinha em casa, caminha 20 minutos e volta para ver o que está acontecendo. Você vai ver que a casa não pegou fogo, até porque você estava em volta, né? Você vai se sentir segura. Para quê? Para que na hora que você precise sair, você não vai ficar louca sem estar presente, achando que lá na empresa ninguém está dando conta porque você não está. Isso é um engano do ego. Porém, ao mesmo tempo, a gente não quer que as coisas funcionem sem a gente, porque a gente tem medo de não ser importante o suficiente. A gente tem medo de não ser indispensável. Vocês sabem por quê que as mamães ganham barriga depois que o filho fica adulto? Vou contar para vocês. Gente, era aula de produtividade. Vamos lá. Vou contar para vocês. As mamães ganham barriga depois que o filho está adulto. Ah, ela está na menopausa. Coincidentemente, tem a questão da menopausa, mas o fator psíquico que gera o acúmulo de gordura na região abdominal é porque a mulher tem um medo danado de não ser mais reconhecida por nada, e até então ela era reconhecida como mãe. Então, o cérebro entende que aquele formato de mãe, de gestação, por isso que existem vários tipos de barriga. Você tem a barriga que parece uma barriga de grávida. E você tem a barriga que é tipo barriga, tipo avental, a dona de casa. Você quer ser reconhecida por aquilo, você tem medo de não ter mais valor, não ter mais utilidade, e você sabe que naquele papel você era necessária. Então, o teu cérebro quer dar para o teu corpo aquele formato, porque ele entende que isso vai ajudar você a ser reconhecido. Entendem? Então, assim, a gente faz umas coisas muito loucas. A gente protege a nossa insegurança de muitas formas. Anotem isso. A gente protege a nossa insegurança, em vez de resolver a nossa insegurança. Mães, pais, empreendedores precisam se tornar desnecessários. É muito diferente de você se tornar ausente e da pessoa não ter vínculo com você, tá? É muito diferente. Qual é o medo de uma mãe se tornar desnecessária? O filho ir embora. Isso é insegurança, porque quando você se torna desnecessária, você gera a liberdade daquele filho vir até você. Faz sentido? Quando você se torna desnecessária na sua loja, você gera a possibilidade de você ter 2 lojas. Porque eu não sei vocês, mas não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que a pessoa que tem amante faz? Deve ser o seguinte, a pessoa tem, né? Não tem aqueles cara que tem 2 famílias e ninguém nunca fica sabendo, descobre não sei quantos anos depois? Como que eles fazem? É, eles são desnecessários. Percebe? Ele consegue gerir as 2 famílias, o cretino, né? Consegue gerir as 2 famílias justamente porque ele consegue administrar no que ele é necessário. Vocês estão vendo? Se as pessoas, eu digo assim, se as pessoas do mal usassem para o bem a inteligência que elas têm, o mundo estava ó melhor. Porque é a mesma inteligência, é o mesmo recurso. Se você se torna desnecessária na sua loja, você pode ter 2, 3, 4, 5 lojas.
Vocês acham que o Bill Gates é necessário para a Microsoft funcionar? Não, fala sério. Vocês acham que uma venda de Windows deixa de sair porque o Bill Gates estava na Nova Zelândia? Não deixa. Vocês acham que a Apple vai deixar de entregar um iPhone porque o CEO não está lá olhando se aquilo está sendo entregue? Não. Qual é a mágica? Como que a gente se torna desnecessário? E o ego da gente se contorce assim, ó, nessa hora, tá? Sério, vou até tomar água. O ego da gente se contorce, porque para eu me tornar desnecessária, já tem água no meu copo. Para eu me tornar desnecessária, eu preciso dar autonomia para o outro. Caiu uma folhinha dentro da minha água. Sim, eu preciso dar autonomia para o outro. Para eu ser uma esposa que posso ir na manicure sem o marido ligar e dizer: onde é que está aquele negócio? Ele precisa saber onde está aquele negócio antes. Ele precisa ter autonomia. Se eu deixo meus filhos com meu marido, porque eu vou ali no piquenique do GPS presencial e eu quero estar presente lá, eu preciso ter confiança que se alguma coisa acontecer, a criatura vai saber pegar o cartãozinho do convênio médico e vai levar as crianças no médico. Mas se eu sou controladora, se eu sou aglutinadora, se eu guardo tudo comigo, se só eu sou capaz de levar as crianças no médico, então eu não posso ir no piquenique do GPS presencial. Porque eu não posso correr o risco da casa pegar fogo e não ter quem atenda. Então, pessoas, entendam. É necessário se tornar desnecessária na vida pessoal, na empresa, na maternidade, no casamento. Por quê? Porque você precisa estar livre e você só consegue dar aquilo que você tem. Se você tem liberdade, você dá liberdade para o outro. Para isso, você tem que superar a sua insegurança. Ai, mas se eu der liberdade, essa pessoa não vai mais vir me visitar. Vai. Tem algum telefone tocando aqui, gente. Tem um telefone tocando que eu não sei que telefone que é. Vocês já viram disso? Descobri. É um terceiro telefone tem aqui. É coisa de louco. É que não é meu, tá? Então, vocês entenderam isso? Vou juntar isso com pendências. Quando a gente começou a falar de pendências, eu disse: ninguém aqui vai pegar a lista de pendências e vai fazer uma imersão para resolver todas as pendências. Falei ou não falei? Muito bem. E quais pendências você vai resolver? Aquelas que necessariamente precisam ser resolvidas por você. Porque as outras você vai delegar. Porque se você não pegar a lista do que precisa ser feito e souber entregar, eu tenho aquilo que não precisa ser feito, que não é urgente. Eu tenho aquilo que outra pessoa pode fazer. Eu tenho aquilo que não adianta mais ser feito, que não faz mais sentido, e eu tenho aquilo que só eu posso fazer. Tem coisa que só eu posso fazer. Só eu posso ir ao banheiro por mim. Eu tenho que ir ao banheiro todo dia. Adianta eu delegar para alguém ir no banheiro por mim? Não. A cama precisa ser arrumada todo dia. Eu saio cedo demais, o marido ainda está dormindo, mas eu tenho que arrumar a cama. Estou inventando, tá, gente? Eu vou ter que delegar para ele arrumar a cama, desculpa. Aquela cama precisa ser arrumada. Então, eu preciso, na minha lista de tarefas, ter o discernimento
daquilo que só eu posso fazer, daquilo que outro pode fazer, daquilo que eu não preciso que seja feito por mim, e nisso que a gente falou agora, como criar autonomia para as coisas funcionarem sem a minha presença, para que eu possa adoecer, para que eu possa tirar férias, para que eu possa morrer sem levar tudo aquilo comigo. Eu não ia chegar nessa profundidade, mas eu vou dar um spoiler aqui. Vocês têm ideia da diferença de paz de espírito de uma pessoa que está no leito de morte e sabe que tudo vai funcionar sem ela muito bem, porque ela deixou preparado aquele ambiente para funcionar sem ela, e de uma pessoa que pensa: meus filhos vão morrer de fome porque eles dependem de mim. Não é eles dependem do meu dinheiro, eles dependem da minha presença para que a coisa funcione. Dependendo do dinheiro, de menos, o dinheiro surge. A diferença de paz de espírito é algo. Eu não posso nem falar, porque eu nunca morri nessa vida, certo? Mas a gente vê. Pensem nisso. Este apego, todas essas tarefas, eu que tenho que fazer, é antipaz de espírito. O nosso ego. E tem um livro que fala: o ego é seu inimigo, o ego é meu inimigo. Não ó, gente, eu para lembrar nome de livro, filme, ator, Deus que me perdoe. Eles iam morrer de fome se dependesse disso. É o livrinho azul lá. O ego é seu inimigo. Como é que é o nome, Vanessa? Você já deve ter lido esse livro aí. O ego é seu inimigo, o ego é nosso inimigo. Acho que é o ego é seu inimigo. Acho que é isso. Depois eu coloco para vocês lá Eu a acho que foto. é esse nome, mas eu não li, não. Eu tô na leitura agora, porque eu era aquela Ah, pessoa que começava e não terminava, sabe? olha, olha. Eu era, né? Aí, com o grupo de leitura, eu ia falar, eu fiz o grupo de leitura para conseguir participar das lives da produtividade, porque eu perdia o horário. Todo domingo eu acordava mais tarde, aí que eu fiz um compromisso Que às seis horas é o horas da seu manhã, grupo de leitura? 6 horas da manhã, Do sábado? todos os dias. A todos os dias, das 6 às? Das 6 às 6h40, 43, é o tempo do Zoom. Isto será considerado. Relaxa aí. Voltando lá. Eu me perdi. Ah, do ego. O ego, esse livro, O Ego é Seu Inimigo, esse livro é fantástico. Porém, vamos falar só do título. Não, o ego não é seu inimigo. É você que é inimiga dele. O ego, ele tem uma função. Ele nos presta um serviço. O ego, ele equivale à nossa mente reptiliana. Ele quer que a gente sobreviva. Tudo aquilo que ele acha que vai nos ofender, vai nos ferir, ele apronta para aquilo não acontecer. Se a gente bate de frente com o ego, se eu exponho o ego a situações desagradáveis, ele se volta contra mim. Mas se eu sei dizer não para as pessoas, se eu me torno desnecessária, eu coloco o ego no cantinho dele, lá onde ele tem que ficar. Ó, Cidinha, esse tem que ficar no cantinho, tá? A imagem mental que vocês precisam ter é de um dragão de estimação, que de manso não tem nada. E São Jorge, Micael, Arcanjo, todos esses personagens que vocês conhecem, em lugar nenhum vocês veem eles matando o dragão. Vocês já viram alguma história? Uhum. São Jorge matou o dragão, não. A história verdadeira, a original, ele dominou o dragão. As obras de arte que você vê, de Rafael Sanzio, de Michelangelo, que tinham visão aberta para o etérico, eles sempre retratam o domínio do dragão, porque o dragão representa lá uma sabedoria que vem lá de trás, século XI, XII, a nossa vontade e o nosso ego. Então eu preciso aprender a botar o dragão na jaulinha. O dragão precisa estar sob o meu domínio. Eu não tenho que matar o ego. Já pensou uma pessoa sem ego? Nenhum.
Então, o ego, ele nos presta serviço, ele protege a nossa imagem, ele protege a história que vão falar depois que a gente se for, porque é só isso que fica da gente. O que vão falar? Que história vão contar sobre você? Que você era controladora, que você era organizada, que você era desorganizada, que você era amorosa. As coisas que você fez, você deixou de fazer, as pessoas vão contar. O ego protege isso. Ele tá ali para te alertar. Ô, não faz merda, senão vão falar, né? O ego tá ali. E quando a gente precisa, quando a gente tem consciência, porque a consciência, ela vem desse despertar do eu, que precisa dominar o ego. Porque se eu tenho um ego que precisa ser dominado, então eu não sou meu ego. Certo? Faz sentido? Se eu preciso dominar o ego, então eu não sou meu ego. Porque tem que ter um que domina e um que vai ser dominado. Esse eu que domina, ele é a consciência. E quando ele está desperto, ele entende o valor e a necessidade de se tornar desnecessária. Esta insegurança que nos dá medo de ser desnecessária é o ego. Esse medo é o ego. A culpa é o ego. Vamos lá, vou resgatar mais uma história medieval. Nossa, nós já passamos do horário, eu preciso desligar, que eu tenho mentoria daqui 6 minutos. A culpa e o medo, insegurança está dentro do medo, né, gente? A culpa e o medo são seres criados para destruir o eu humano. Cada vez que nós sentimos culpa e não despertamos para a consciência que aquilo não faz sentido, cada vez que nós sentimos medo e não despertamos para a consciência que aquilo está nos freando, que aquilo pode não ter sentido, eu estou me abraçando nesses seres que foram criados para acabar com o eu humano. Fiquem figuras, assim como o dragão, imaginem assim. Fechou? Vão desapegar da listinha de pendências? Hã? Entenderam? Acho que foi a melhor forma que eu encontrei de dizer: larga esse trem e delega. Valesca, pode falar, e daí a gente encerra, tá bom, gente? Ó, Bom dia. bom dia. Diga, Flor. Vai ter aula? Não Daqui tinha passado. 5 minutos, todo sábado. Então, a de hoje é o quê? Do afinar? Depois do afinar. A Ah, senhora tá. tá lá? Sim, não é porque a Eunice, né, tinha falado que Ontem à noite. ia deixar para E amanhã. a da mentoria de metas. Você está confundindo as mentorias. Ah, tá. Você tá conosco em duas mentorias. Você está fazendo Sim. conosco a mentoria de metas, que é de Uhum. 5 meses, e está fazendo conosco o Afinar, que é de 80 dias. O Afinar tem encontros sábados de manhã e a mentoria de metas nas sextas à noite. Ah, tá. Especificamente. Verdade. É muita coisa, meu Deus. Obrigada, Cláudia. Gente, vamos desligar então, que eu tenho que correr lá, tá bom? Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Vai ficar Beijo. gravada, Vanessa. Depois você vê o começo, que foi sobre café e intestino. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, meninas. Ah, esqueci de falar um negócio, né? Amanhã começa o desafio da acabativa e tem muitas de vocês que ainda não estão inscritas lá e a gente fez mais barato que banana porque vocês pediram de R$19,90. Hoje é o último dia para se inscrever e ganhar os bônus, tá? Então, não vou poder fazer propaganda, não vou poder fazer oferta porque não dá tempo. Então, depois vocês vêm lá no grupo e daí a gente conversa. Beijo!